Você gostaria de conhecer a produção agropecuária de outros países? Essa troca de experiências é fundamental para a gente melhorar ainda mais o agro brasileiro. E para contar para a gente um pouco mais da sua vivência fora do país, eu recebo aqui no estúdio o Henrique Campos, o Henrique que é engenheiro agrônomo, consultor e pesquisador da Sabre Sabedoria Agrícola. Henrique, bom dia, muito obrigado por atender a gente, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Agronotícias, viu? Obrigado, Vinícius. Obrigado aí a todos que estão acompanhando. Para a gente é uma satisfação muito grande para estar compartilhando o que a gente vê, né? Não adianta a gente ter as informações sem a gente compartilhar. Então, mais uma vez, obrigado por estar dando essa oportunidade. A gente que agradece o Henrique, que acabou de chegar de viagem, ele esteve em Israel, né? Chegou hoje e já veio aqui para dar uma entrevista para a gente no estúdio. O Henrique que viaja pelo mundo conhecendo, né, o agronegócio global. Henrique, essas viagens elas proporcionam uma experiência única, né, para conhecer o setor. Fala um pouquinho como começou esse trabalho, essas viagens técnicas. Perfeito, Vinícius. Bom, primeiro que eu faço parte de uma empresa que chama Sabre Sabedoria Agrícola, onde o objetivo dessa empresa nasceu da necessidade de passar informação para o agricultor, de uma maneira bem fácil, como vocês fazem aqui, em formato de vídeo, de notícia. E como eu venho do âmbito da universidade, onde o modo de divulgar a informação era por artigo técnico, científico, faltava esse tipo de informação. E, paralelo à Sabre, eu faço parte da Nuffield, que é uma rede de networking só de agricultores. Então, fica muito mais fácil, Vinícius. Por exemplo, eu quero conhecer a agricultura em Israel, onde eu acabei de chegar. Então, a Nuffield tem uma rede de contatos onde a gente consegue falar com a pessoa certa. Então, isso é muito importante. Não adianta só ir para o país sem ter o contato. Então, a partir dessas duas iniciativas, Sabre e Nuffield, eu consigo ter acesso a informações e tecnologias para estar divulgando. Excelente. E o que motivou nessa viagem para Israel agora? Bom, Israel era um país que eu tinha muita vontade de conhecer. Acho que preciso voltar para explorar mais. Mas como eles conseguiram mudar um ambiente desértico, né? A gente tem que pensar que lá é um deserto. E hoje lá é um deserto florido, com agricultura, com tecnologia. Então, essa condição de escassez de Israel força esse país a ser um líder em tecnologia. Ele tem que inovar. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer desde o início, né? É um país relativamente novo, a gente está falando aí de 70, 80 anos só de existência, e que hoje a tecnologia deles está no Brasil, está no mundo inteiro. Então, essa necessidade de produzir numa área escassa, de tudo que a gente já tem aqui, né, Vinícius? Conversando com um produtor lá, ele pergunta, como que vocês irrigam? A gente fala, passa um rio no meio da fazenda, ele é... Para eles isso é algo inacreditável, né? Ter um rio no meio da fazenda. Então, o objetivo de conhecer Israel é devido a essa escassez e como eles têm liderado a parte de inovação. Antes da gente falar um pouquinho, né, do que você pôde observar lá e trazer as novidades aqui para a gente, qual que é a imagem, né, que eles têm do nosso agronegócio, do agronegócio brasileiro lá fora do país? Bom, eu gosto de mencionar que existem dois pontos de vista. Existe o ponto de vista político, de protecionismo, onde o Brasil ele é um vilão, de produzir em área de verdade, né, de produzir floresta. Isso é uma fala para poder desestimular o consumo, talvez, de produtos brasileiros e incentivar o consumo nacional. Mas quando a gente fala agricultor é tudo igual, Vinícius. Estão todos apaixonados por produzir. E quando a gente fala que é brasileiro, eles se abrem. Poxa, brasileiro, nossa, eu já visitei, a maioria já veio para cá para conhecer. Então a gente é muito bem recebido, tá? Quando a gente fala que é brasileiro, ainda mais envolvido no agronegócio. Excelente. Você citou a questão da irrigação, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Acho que a gente tem até algumas imagens também para mostrar. O que você viu, né, com relação a essa tecnologia lá? Você citou até a questão do rio aqui, que a gente tem, né, água em Sim. abundância e eles se surpreendem com isso. Mas o que você viu lá que pode ser, né, usado aqui até na questão de sustentabilidade, de Exato. economia de água? O que a gente pode contar aqui para o nosso público? Bom, eu estava junto com um grupo de agricultores do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, onde o objetivo deles era conhecer sobre essa técnica, né, para a gente estar usando o mínimo possível de água na produção de alimentos, mas já pensando, né, nesse público de brasileiros agricultores em adquirir terras no Nordeste brasileiro. Então, em regiões de mais escassez de água. Então, o que ficou de lição para a gente? Não existe área improdutiva. Existe falta de tecnologia. E lá a gente visitou uma empresa que é a Netafim, que é uma empresa que revolucionou Israel do ponto de vista de produção de alimento, que ela tem uma tecnologia voltada só para irrigação. Então, das mais variadas formas, seja para irrigação de tomate, num processo de produção que depois eu destruo toda aquela mangueira de irrigação, ela já tem um período de vida curto, né, para já degradar, até sistemas de irrigação de, por exemplo, jojoba que eles produzem lá, que é bem específico
e que hoje é uma promessa para a produção de combustível de aeronaves, devido ao baixo ponto de congelamento. Então, a irrigação permite um país desértico, e é interessante que na divisa com o Líbano a gente vê deserto e em Israel a gente vê aquela quantidade de área florida. Então, ficou claro isso, que não existe local impróprio para produção. Existe falta de investimento em tecnologia, e tem brasileiro já de olho aí nas áreas do Nordeste como base das tecnologias de Israel. Muito interessante, né? Você também teve uma experiência, né, com energia solar, né? Hoje o Brasil, se eu não me engano, é o 8º país, né, com maior geração de energia solar, que são dados da Absolar, né? E isso pode se expandir no agronegócio brasileiro. O que você viu lá com relação à utilização dessa energia mais sustentável também? Vinícius, a gente visitou uma fazenda solar, posso dizer assim, são 650 mil espelhos, cada um movendo independente, que consegue direcionar a luz, né? Essa luz do sol. Imagem, exatamente esse local aí. Cada um desses espelhos ele move sozinho, de acordo com o ângulo que está o sol. Que legal. Ele direciona a luz para um ponto onde é aquecido uma água, como se fosse uma caixa d'água, que gira uma turbina e produz energia. Então, nesse caso específico, ela produz energia para um determinado uma empresa, universidades, enfim. Então, eu achei isso muito interessante, porque, mais uma vez, a gente tem áreas do semiárido brasileiro, enfim, no Nordeste, onde isso aqui seria fantástico a gente produzir energia. Então, o principal que eu achei interessante é essa autonomia de cada espelho estar direcionando a luz para esse ponto fixo. Então, essa fazenda de espelhos, eu desconhecia algo tão grande assim, Vinícius. Olhando aqui parece comum, mas eu falhei no momento de perguntar quantos hectares são, mas é uma área enorme onde estão disponíveis esses espelhos. A gente percebe, sim, dá para a gente Só tem um detalhe, a limpeza é manual, tá? Ah, é? Deve ser muita mão de obra. Muita mão de obra. Muito interessante também. Você trouxe para a gente também, a gente conversando aqui um pouquinho, a questão da polinização que eles estão fazendo lá, utilizando as abelhas, é isso? O pólen das abelhas? Como que é essa história? Conta um pouquinho. Bom, Vinícius, eu também fiquei bem surpreso com relação a essa técnica. É uma empresa que tem a tecnologia para estar retirando o pólen das plantas. É essa empresa? Isso, essa empresa, depois a gente pode divulgar o nome dela. Ela tem a técnica de retirar o pólen das plantas. Das plantas? Das plantas, sim. Por exemplo, é um desafio muito grande para a produção de pistache, para a produção de amêndoas, mas também para a produção de soja, de milho. A polinização é importante para todo cultivo. Então, essa empresa ela consegue extrair esse pólen das plantas, armazenar por até 5 anos. E essa máquina que vocês estão vendo aqui é uma máquina que permite a pulverização desse pólen. Só que ela é totalmente desenhada simulando uma abelha. A abelha, por exemplo, ela não sai para voo quando a gente tem o tempo nublado, porque a gente tem muita umidade no ar. Então, e também para a orientação dela. Então, o que eles pensaram? Eu preciso de um sistema que simule uma abelha voando perto da planta no momento de polinização. Então, eles fizeram uma assistência de ar, tá? Ao mesmo tempo, quando a abelha está ali em voo, ela gera um campo magnético devido a essa movimentação. Então, eles fizeram um sistema eletrostático e o tanque que armazena esse pólen está a menos 20 graus Celsius. Então, é uma máquina totalmente desenhada, simulando uma abelha e que permite essa aplicação do pólen. Aí a produtividade, é claro que ela aumenta, né? Ou, às vezes, ela acontece onde não aconteceria sem a polinização. No Brasil, a gente tem exemplo, por exemplo, de maracujá, que é impossível produzir sem polinização. E a abelha, você sabe que é um ponto discutível, né? Daqui 5, 10, 30, 100 anos, como que vai ser a falta, talvez, de abelhas na agricultura. Então, sendo tão importantes, né, para a agricultura, né? Para mim, eu fiquei muito surpreso com isso. Eu nunca imaginei uma técnica de extrair pólen e pulverizar pólen. E toda essa tecnologia já está sendo utilizada lá já há algum tempo. Inclusive, tem uma empresa nos Estados Unidos que está usando drones, né, para estar pulverizando esse pólen em alguns cultivos. Então, eles conseguiram fazer o aumento da produtividade de cultivos, por exemplo, na Califórnia, onde é mais difícil a polinização devido às temperaturas. A gente está falando de Israel também, temperatura muito alta, baixa umidade. Então, é uma ferramenta que veio muito bem-vinda para regiões de escassez de água, mas também para a nossa região, no Brasil, onde a gente sabe que sempre que se houver mais polinização, proteção desses insetos, né, não alvos, do ponto de vista de pulverização, a gente vai ter incremento na produtividade. Excelente. Eu sei que você chegou agora de uma viagem, mas a gente já quer saber, com essas novidades todas que você traz, né? Qual que é a próxima viagem? Já está planejando alguma coisa? Sim.
Dia 23 agora, Vinícius, a gente não para, né? A gente vai estar indo para o Departamento de Agricultura americano, onde eu vou estar acompanhando o pessoal que trabalha com polinizadores e também a gente vai estar realizando um estudo que é para a gente estar verificando a qualidade de alguns produtos usados na pulverização com aeronaves. Lá eles têm um sistema que simula uma aeronave agrícola em laboratório e a gente consegue entender se o produto da empresa A, B, C, D consegue minimizar alguns efeitos negativos como de deriva, né? Daquela gotinha que está sendo pulverizada cair fora da área alvo. Então já vai ser na próxima semana. Henrique, a gente tem mais um minutinho só. Como é que as pessoas podem ter acesso, né, a esse trabalho que você faz, né, os produtores rurais aqui do Brasil? Como é que a gente pode ver nesse material que você produz? Certo. Bom, Vinícius, o nosso legado seria semelhante de vocês, que é de estar passando informação. Então, no site da sabre.com.br, a gente disponibiliza esse material no formato de vídeo, em canal do YouTube, em formato de material para leitura, em formato também de webinar, sempre gratuito, tá? A gente também tem alguns cursos pagos, mas o nosso papel é estar divulgando informação. A gente acredita, até vou falar uma palavra errada aqui, que depois que o agricultor vê, não tem como ele desver, né? Então, depois que ele vê a tecnologia, ele fala, eu preciso disso. Então, a gente acredita muito nisso, que passar informação a gente consegue deixar um legado contribuindo aí para o nosso agro. Perfeito. Henrique, quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Agronotícias. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Quando fizer as suas viagens, venha cá contar aqui para a gente as suas experiências. Obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos que estão acompanhando. Até a próxima oportunidade.